Olá, certo? Boa tarde, como é que vocês estão? Então, a nossa aula de hoje vai voltada para os alunos do 6º ano, certo? Eu escolhi um tema muito interessante para a nossa apostila. Professora, que tema é esse? O nosso tema da nossa apostila de hoje, certo? Como é a nossa terceira aula de religião, o nosso tema para a nossa apostila de hoje é a importância da família na formação religiosa. A importância da nossa família, é muito importante para a nossa religião, para a nossa religiosidade, certo? A importância da família para os cristãos e também para muitos hábitos a outras religiões, como os muçulmanos, os judeus, os hindus, certo? A família representa uma das uniões mais vitais, da família bem estruturada e amorosa, que promove a força necessária para que os indivíduos se façam pessoas do bem, certo? Seguras e conscientes de seus direitos e deveres na nossa sociedade. Nos últimos séculos, porém, diversas críticas foram feitas à família. Muitos consideram-se uma instituição autoritária e repressora dos indivíduos. Alega-se que a família quer exercer o controle sobre a pessoa, certo? Impedindo de realizar livremente e de ser feliz. Só que muitas vezes, pessoal, a família ela só quer orientar e mostrar que aquele caminho, na maioria das vezes, não está correto, certo? Na nossa apostila tem aí, há 2 fatores a serem analisados nessa questão. Por um lado, essa felicidade que as pessoas do mundo atual, certo, querem, é muitas vezes só o prazer egoísta. É fazer o que se quer se ter e nem dar satisfação a ninguém. Muitas vezes quer fazer só por fazer. Muitos têm o hábito de dizer: eu não devo nada a ninguém, por que eu vou dar satisfação? Não é isso? Só que é diferente, certo? Temos que repensar nisso aí. A vida em família envolve uma preocupação com o outro, uma preocupação de um com o outro. Além disso tudo, tem a responsabilidade, o cuidado e também, por vez, de ceder os seus próprios desejos, certo? Em prol da convivência familiar e da boa harmonia entre todos. O homem e a mulher contemporâneo, certo? Não aceitam bem isso. Por quê? Porque a sociedade de comum, certo? Prega-se uma ideia do prazer absoluto, sem compromisso nenhum, com preocupações com ninguém. Por outro lado, certo? É verdade que a família às vezes é autoritária mesmo e não respeita as opiniões, os gestos e as vocações dos indivíduos. Houve épocas, certo, em que os pais escolhiam-se com quem os filhos iriam se casar, ou até mesmo as profissões que deveriam seguir. Professora, ainda existe? Sim, certo? Tem muitas crenças que ainda existe essa autoridade de escolher com quem o seu filho vai casar, com quem o seu filho vai se relacionar. Muitas vezes até na própria sociedade que nós vivemos. Hoje, os pais de vocês têm um cuidado absoluto com as suas amizades, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir, com as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque tem medo de coisas que podem vir futuramente, certo? Então, por isso que até hoje, nos dias atuais,
certo? Os pais ou a sociedade em si tem esse cuidado a mais. Na nossa apostila tem aí: a melhor proposta é andarmos a viver numa família democrática, na qual todos possam expressar livremente e ainda ser amado e respeitado, mas, sobretudo, que todos se preocupem com todos, ou uns com os outros, que haja união e alegria, certo? Entre as famílias. Possam ser um refúgio e um aconchego para o homem e a mulher, para a criança, o adulto e o jovem e toda a sociedade. É preciso revalorizar a família. Hoje em dia nós precisamos dar valor à nossa família, rever e revalorizar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem esse valor, certo? Pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos familiares que temos o convívio na própria casa, no nosso próprio lar, certo? Então, muito da insegurança, da depressão e da solidão que vemos no homem e na mulher contemporâneo vem do esforçamento, certo? Dos laços familiares. Existem, certo? Existem casos em que fica cada um em seu canto, cada um em seu quadrado, não sabe como é que estão, não perguntam-se nada, não tem uma forma de interação, certo? Com aquele indivíduo. Então a pessoa acaba se sentindo sozinho, certo? Existem os lares defeitos, certo? As pessoas que moram sozinhos, mas ainda que as famílias morem junto. Existem casos em que, como eu sempre digo, cada um o seu quadrado. Só que ninguém sabe um do outro. Ninguém sabe o que é que está passando na cabeça ou no coração daquele outro. Muitas vezes, o pai e a mãe e os filhos e os avós mal se veem, mal se conversam, mal se comunicam, mal sabem como está. Não é isso? Muitas vezes a desculpa é que a vida é corrida, que há muito trabalho, que é preciso cuidar da sua sobrevivência, que muitas vezes não tem tempo. Mas de que adianta sobreviver sem o amor? Adianta de quê? Se você não tem amor, o que é que adianta você sobreviver? Trabalhar para usufruir sozinho? Será que vai ter graça? Será que vai ter prazer? Ou simplesmente ganhar dinheiro e só viajar, consumir sem ter alguém para compartilhar? É triste, não é isso? Então, a nossa apostila também vai aí uma atividade, certo? Essa atividade vocês irão me responder e me enviar da mesma forma que vocês estavam me enviando e respondendo. Então, voltando lá. Lembre-se que devemos valorizar, certo, as nossas famílias, as pessoas que estão na nossa casa, os conselhos que ali é dado, certo? Devemos obter aqueles conselhos do bem, certo? E colher para que no futuro possamos ser pessoas do bem, certo? Então, devemos que ter o tempo necessário, certo? Para muitas vezes se comunicar. Então, eu costumo dizer que nessa pandemia, nos dias que estamos, essa doença veio para unir as famílias, deixar as famílias mais próximas umas das outras. Por quê? Muitas vezes os pais trabalhavam bastante, os avós, e os filhos, ou até aquelas próprias pessoas residentes daquela casa, mal se viam, mal se falavam. Não é isso? Porque não tinha muito tempo. O tempo que tinha era um final de semana, mas mesmo assim um viajava, outro ia para outro lugar. E assim ia passando os dias. E essa pandemia veio para unir, para começarmos a ver
que a nossa família, a nossa estrutura é muito importante. E essa família, ela estava se deixando-se levar, certo? Pelos caminhos da sociedade, pelos dia a dias, pela correria e várias coisas. Então, eu tenho isso em mim. Eu sempre falo que nós devemos e temos que ter cuidado, certo? Com os dias que estamos. Devemos valorizar mais os nossos familiares, os nossos meios. Então, devemos se unir bastante, certo? Tem aí a atividade. Para você, sua família é importante? Você vai me dizer o porquê. Será que para você é importante sua família? Segunda atividade. Com quem você mora? Terceiro, o que você faz para revê-los felizes? Para ver as pessoas da sua família felizes? Para ver o seu lar harmonioso? Quarto, você se sente feliz nela? Você vai me dizer se você é feliz, se você está se sentindo bem com a família que você tem. Então, beijo, até a próxima aula, fique com Deus, certo? E repense no nosso assunto. Devemos que valorizar bastante a nossa família. Beijinho de novo, tchau, tchau.